E aí, malucos e malucas, estamos aqui para a segunda parte do programa Deu Merda, aqui pela editora Merda na Mão. Vamos continuar esse papo com o Jadson Júnior, que é aqui de Goiânia, Goiás. É um artista, como a gente viu na primeira parte, tá há muito tempo aí na cena independente, é um cara envolvido com zines, com a cena post-punk, e é um cara que tem uma ligação muito forte com a cena independente. Agora eu vou colocar ele aqui na conversa para a gente não perder falar. E quem quiser tiver pergunta, pode mandar perguntas também, galera, que a gente encaminhe para ele. Pronto, estamos aí para a segunda parte. Cara, você falou desses seus zines, desses 5 zines que você faz o registro de Goiânia dos anos 70 até os dias atuais. E até eu comentei que deve ter sido uma pesquisa difícil, complicada, você ter acesso a esses trabalhos, principalmente os trabalhos mais antigos, né? Porque no blog, igual tem desses zines que você faz um registro dos blogs e tal, mas anos 70 e 80, como é que você teve contato com esses materiais? Como é que foi esse processo? Bem, os anos 80 não tem muito o que dizer. Nos anos 80 não há muito o que dizer, porque, como eu disse, as bandas não se preocupavam com mais nada, a não ser a música. Não se preocupavam com mais nada. Então foi fácil. A minha mãe guardou um fanzine que eu fiz. Um amigo, Julian Melgaço, mudou de São Paulo para Goiânia e trouxe o fanzine do irmão dele. Então, com esses 2 fanzines na mão, dos anos 80, eu tive a ideia de começar a fazer a série. Depois teve a cena pós-punk, teve também um fanzine chamado Existência Temporária. Então, eu fui juntando esse material para poder ter o que dizer, né? Para poder ter material para lançar o número 1. E aí eu lembrei do Fafal. Falei, o Fafal foi o primeiro fanzineiro de Goiânia. Então fui atrás do Fafal, apesar de que ele é anos 80, 70, ele entrou aqui também, né? Porque chamava Gillette Press, ó, o fanzine dele. Junto com outro que eu fiz, chamado Go Subs, outro chamado Postscript, que era dos irmãos Melgaço, o Existência Temporária. Então, esse fanzine aqui, dos anos 80, ele fala só sobre esses fanzines e complementa falando sobre linguagem, né? A linguagem gráfica dos fanzines. Por que que a linguagem tem essa coisa suja, né? Essa coisa às vezes mal feita, rabiscada, etc. Mas a partir do número 2, até chegar ao número 5, aí tinha muito material. Os anos 90 teve muito material. Foi quando o pessoal aqui de Goiânia, do hardcore, do rock de Goiânia, começou a fazer network com o pessoal do Brasil e do mundo. Então, logicamente, muitos fanzines surgiram nos anos 90, tendo aquela função de fanzine mesmo, a função de ser correio, né? De ser a comunicação entre várias comunidades pelo Brasil e pelo mundo. Sim, e esse trabalho dessas 5 edições que você faz essa pesquisa, esse trabalho, você demonstra os zines, explica sobre eles, ou você conseguiu colocar páginas desses zines? E como é que era a qualidade desses zines antigos, esse material que você teve acesso? Porque o material, pelo que eu vejo, ele é muito bem cuidado, né? É um zine que tem uma qualidade gráfica muito boa, né? E como é que você conseguiu chegar, né, nesse trabalho gráfico tão bem feito? Bem, eu acho que no número 1, eu tinha um projeto gráfico. Eu tinha um projeto gráfico para o número 1. Exatamente por serem poucos fanzines. Mas a partir do número 2 em diante, é muita informação. Eu tive que condensar
né? Eu tive que espremer a informação dentro desses fanzines aqui. Então, eu tive que abandonar o projeto gráfico, né? Tive que abandoná-lo. Então, você vai ter alguma coisa parecida com isso. Dá para ver aí? Não, dá para ver sim. Apertei tudo para poder caber. Sair a capa, né? E sair um texto pequeno do próprio autor, do próprio editor, na maioria das vezes, falando sobre o fanzine. Tem até um black metal. Então, eu tive que correr atrás de um monte de gente, assim. Foram 6 meses de trabalho. Mas valeu a pena. Não, Esses bacana. fanzines, nós mandamos esses fanzines para o Brasil inteiro. Brasil inteiro. Então, aqui a gente fala sobre 91 fanzines de papel, 36 entrevistas, 50 colaboradores, 38 anos de história, 17 sites na internet. E foi todo feito por WhatsApp e Messenger. Não teve nenhuma entrevista presencial. Foi totalmente feito pela internet. Olha, você deu uma deixa para a gente perguntar uma coisa que eu acho interessante, né? Que o zine é um processo que vem do impresso, né? Mas teve uma época que o zine ele meio que migrou para os blogs e depois voltou a ter uma produção muito grande do zine impresso, né? Eu queria que você falasse para a gente como é que está a produção de zine impresso, né, em Goiânia e no Brasil, e se uma coisa substitui a outra, se o blog substitui o zine ou não tem nada a ver. Acho que não substitui, não. Porque, por exemplo, você vê que o disco de vinil voltou. Mas ele não voltou do jeito que era antes, né? Ele voltou como um merchandising, né? A mesma coisa, eu acredito que vale para os livros. Os livros vão ser e-books mesmo. Eles vão ser e-books. Só que o livro de papel não vai desaparecer. Ele vai continuar como um souvenir, sei lá, né? Uma peça de amor que você vai ter. E a mesma coisa os fanzines. Os fanzines de papel eles vão continuar existindo, né? Mas é claro que se eu quero conversar hoje com uma pessoa lá da Alemanha, tem outras maneiras de conversar sem ser mandar uma carta, sem precisar ir aos correios. E eu tenho visto também que os fanzines, eles estão dentro das universidades, né? Das escolas de arte, dentro das escolas de ensino médio, de ensino fundamental, está sendo muito utilizado na educação. Então, os fanzines eles, estão muito assim, na mão de professores, professoras, e na mão de artistas. Geralmente é quem está fazendo. Mas os punks nunca param de fazer. Os punks não param. Non-stop. Então fala um pouco pra gente sobre essa questão que eu acho bem interessante. Tem vários zineiros que são professores e estão levando o zine para as escolas, no processo de educação. O que é que você acha disso e qual que seria a função então do zine dentro da educação? A função, né, do aluno querer ter uma revista dele, por exemplo, né, o aluno querer ter uma publicação dele que seja uma revista, eu acho que isso é meio que impossível, porque a revista é uma coisa lá da minha época, vamos dizer assim, né? Era muito interessante você ter a sua própria revista que eu fiz, né? E era uma espécie de um triunfo, de uma vitória. Hoje em dia eu não sei, não é por aí. Eu creio que é uma questão mais de... Os artistas usam porque eles usam como suporte. Tá, eu entendo. Agora, na educação, né,
Aí a Tina Curtis podia explicar para a gente qual que é a função, né, de colocar o fanzine. Eu falo porque eu tenho vários amigos pelo Brasil afora que trabalham com fanzines dentro das escolas. E eu tenho visto artistas, estudantes de arte, desenvolver fanzines na escola de arte, na faculdade. Inclusive tem um conceito hoje em dia que o fanzine vem de, né, fã de magazine, de pessoas que eram fãs de algum assunto, alguma banda, e produziam, né, esses fanzines, ou então a ficção científica, que é uma subarte, que não tinha espaço no mercado editorial, também lançava por esse meio independente. E existe hoje um conceito que é a diferença entre fanzine e zine. Eu queria que você explicasse para quem não conhece essa diferença de nomenclatura entre fanzine e o dito zine, que é produzido hoje em dia. Bem, o fanzine, o próprio nome já fala, né? Que, por exemplo, você é fã de ficção científica. Então, eles faziam, né? A ficção científica era considerada, até os anos 50, sei lá, a ficção científica não era considerada literatura. Era considerada lixo. Né? Era uma bobagem. Ninguém dava valor aos escritores de ficção científica. Não davam valor em nada que eles escreviam. A cultura pop acabou adotando, né, a ficção científica. Então, quando a cultura pop ainda não tinha adotado a ficção científica, os fãs começaram a fazer fanzines. Né? Acho que é anos 30, mais ou menos uns 90 anos. Né? Uns 90 anos atrás, os fãs de ficção científica faziam os seus fanzines para poder se comunicar. Para poder ter uma revista deles. Porque, como eu disse, não era considerado arte. Não era considerado literatura. Agora, zine, os nomes são vários, né? Existe o perzine, que é quando a pessoa escreve dela mesma. Existe artezine, videozine, existe zine de tudo quanto é maneira, tudo quanto é jeito. Né? Não necessariamente de fã para fã. Aqui nesse número 3, que é sobre as mulheres mesmo, aqui tem muita coisa interessante, muitos fanzines que as mulheres aqui de Goiânia fazem, né, ou fizeram, e com assuntos que vão da sexualidade, passando por vários assuntos, que nem sempre são assuntos que são do universo feminino, mas também não são fanzines de fãs, não são fanzines, são apenas zines. Bacana. Teve uma pessoa que comentou aqui, Paulo Arruda, ele comentou que acaba de lançar um zine informativo sobre 1917, greve geral, Kaique Pimentel. E o Salves, né, o artista visual Salves, comentou, boa essa pergunta, diferença de fã e zine. Pois é. E tem pessoas que hoje em dia, cara, não sabem o que é zine. Uma vez eu participei de um evento e eu fui convidado para falar sobre zines. Foi inclusive na Casa da Cultura, na Casa das Artes que tinha em Goiânia. E eu fiquei impressionado que tinha uma rapaziada jovem que nunca ouviu falar sobre zines, cara. O zine continua sendo muito do submundo mesmo, ou esse processo na educação e tal vai ampliar toda essa questão do conhecimento do zine? Já que é uma coisa tão antiga e as pessoas não conhecem. Não conhecem e não vão conhecer, né? Eu acredito que os fanzines eles estão no mesmo lugar, como eu disse, dos discos de vinil, no mesmo lugar das fitas cassete, né? É algo que vai continuar existindo como um souvenir, né? Como um merchandising, coisa que eu quero ter.
Por exemplo, eu dei de presente uma versãozinha dessa para o meu amigo que participou do Zine lá dos anos 80. Eu dei de presente para ele. Ele chegou em casa, a filha dele se apropriou, a filha dele roubou os fanzines para ela. Né? Então, uma menina de 17 anos, apaixonou pelos fanzines. Eu não acredito que a gente vai ter um retorno ou uma grande coisa assim. Eu creio que na escola, um ou outro vai se interessar, vai querer fazer. Né? Como eu disse, existem várias maneiras de fazer zine hoje em dia. Não é só aquela maneira do fanzine. Ele pode ser utilizado com fotografia, de várias maneiras. Mas não acredito que seja de massa. Acho bom os professores trabalharem com os estudantes, mas eu não acredito que vai ser de massa. Assim como eu acredito que o rock também, o rock mesmo, ele nunca vai ser de massa. E, cara, e qual que é o retorno que o fanzine te dá? Eu acho que isso me faz ficar conhecido. Porque muita gente entrou em contato comigo e comprou essa coleção. Né? Eu fiquei bobo de ver. Porque eu falei assim, isso aqui é sobre Goiânia. Fanzines de Goiânia. Mas até teve um cara na Itália que comprou. Ele fala que ele estuda português. Ele comprou para melhorar o português dele. Então, assim, eu acho que principalmente a gente fica famoso. Porque o dinheiro que eu recebo, o dinheiro que eu vendo uma coleçãozinha dessa, eu faço mais duas. Então eu vendo uma, faço duas com aquele dinheiro. Então não é uma coisa assim que eu vou tomar cerveja com esse dinheiro, por exemplo. Mas ele consegue se pagar e multiplicar. Não, interessante. E no seu canal você fala muito sobre cinema, cara. Queria que você falasse da relação que você tem com o audiovisual. Ah, sim. Não, eu sou formado em comunicação social e eu me especializei em audiovisual. Então, eu trabalho com vídeo já há algum tempo e gosto de livro, gosto de literatura. Então, comecei a fazer na pandemia, né? Falei, as pessoas estão em casa agora, muita gente está no isolamento, vou fazer uns vídeos aqui para passar o tempo das pessoas. Comecei falando de livros, comecei falando de literatura. Aí depois logo eu pensei, bem, eu também posso falar de cinema e literatura. Tem tudo a ver, cinema e literatura. E agora eu resolvi que eu vou fazer também sobre disco de vinil. Então eu vou ter 3 tipos de vídeo que eu vou apresentar. Literatura, música, cinema e disco de vinil. 3 ou 4 tipos de vídeo. Mas agora eu não vou fazer mais toda semana, igual eu estava fazendo no isolamento. Vou fazer apenas um por mês. Não, pode crer. E nessa pandemia, né, muitas pessoas começaram a ler mais, tiveram mais tempo para se dedicar à leitura. E eu queria que você indicasse o que você andou lendo na pandemia e o que você pode indicar aí para a rapaziada. Nossa, é muita coisa. Eu li aquele livro chamado Please Kill Me, que é o livro que fala do punk de Nova York. Né? Eu li também um livro sobre biografia do Lou Reed. Eu li também o Diário da Tribo, que é do Paulo Machete, um livro sobre o rock de Brasília, lá, Legião, Capital, Plebe Rude, aquele pessoal dos anos 80. E eu li mais alguma coisa. Eu li um livro da Clarice, sobre a Clarice Lispector, o livro chama Clarice. Esse eu acho que todo mundo deveria ler, esse livro, Clarice. É de um cara chamado Benjamin Moser. E ele é americano,
mas ele escreveu uma biografia maravilhosa que se chama Clarice. Clarice com C no começo e C no final, né? Clarice. E eu vi mais coisas, eu não lembro, eu reli o livro sobre o Kraftwerk. Deixa eu ver aqui o que mais. Eu estou sempre relendo, eu adoro Andy Warhol, eu tenho livros do Andy Warhol aqui, que eu estou sempre relendo, nunca me canso. Tem o livro da Sally Banks, que é Greenwich Village, 1963. Eu também reli. Enfim, eu não paro de ler, não. Estou sempre lendo. E você falou do cinema, e a gente sabe que esse governo genocida está perseguindo muito a indústria do cinema. E eu estava lendo uma pesquisa que a indústria do cinema gera mais empregos do que, por exemplo, o turismo. Eu queria saber que você falasse para a gente qual que é o impacto que vai ter na cultura e no audiovisual enquanto esse governo continuar aí no poder. Eu já estou velho, né? Mas, assim, você se lembra, não sei se você se lembra, mas durante o governo Collor, foi feita a mesma coisa, né? Acabou com o Ministério da Cultura, transformou o Ministério da Cultura numa secretaria, e o cinema no Brasil parou, né? O cinema no Brasil acabou. Então, esse tipo de gente despreparada, quando eles chegam ao poder, a primeira coisa que eles atacam é a inteligência. Eles atacam músicos, eles atacam artistas, cientistas, professores, universidades, né, instituições científicas, porque eles sabem, né, que eles são burros. Eles sabem que eles não conseguem conversar, eles não sabem dialogar. E esse tipo de gente, professores, artistas, né, são pessoas perigosíssimas, porque pode fazer o povo pensar, pode fazer as crianças pensarem. Então eles querem atacar homossexuais, negros, eles querem atacar a universidade, é o que eles podem fazer, né? A gente precisa de mais torcida do Corinthians, eu acho, para dar uma surra nesse pessoal. Tá foda mesmo, cara, tá complicado. E a gente tá vendo esse projeto aí para taxar livros. O que você acha desse projeto e como combater isso, cara? Olha, eu não acredito em nada que seja feito com a bunda sentada, né, no sofá. A única maneira é pressionar o Congresso. É a única maneira. Talvez seja legal você assinar petição online, mas eu acredito que tem que procurar os políticos que a gente tem lá dentro e forçar, entendeu? Forçar o Congresso a não passar uma lei dessas, porque só podia vir da cabeça, né, da financeira, né, do Guedes, ou seja lá quem é que está por trás disso, que é aumentar em 20% o livro. Né? É como eu te disse, a gente não precisa nem falar mal desse pessoal que está aí nesse governo. Não precisa nem falar mal. Eles fazem besteira o tempo todo. Quem é que não vê? Sim, totalmente, cara, tá terrível. E o Salves, né, o artista visual Salves, que é um dos grandes nomes aqui da colagem em Goiânia, ele já fez um comentário aqui bem interessante, deixa eu resgatar aqui o comentário, que ele fala o seguinte: Jadson, meu amigo das paradas coletivas, em suas transições no rock, vocalista de banda, de fanzines, professor de inglês, documentarista visual, artista plástico, fotografia, escritor e cineasta. Cara, interessante ele falar sobre artista plástico, fotografia. Fala do seu trabalho, então, dentro das artes visuais, nessa linguagem que é a fotografia. Bem, o que aconteceu, como eu te disse, eu fiz faculdade de comunicação e eu especializei em audiovisual.
Então eu comecei a fazer fotos, né? Eu comecei a fazer fotos, mas na verdade nós montamos um grupo, eu, o Salves aí, o artista Salves, a professora Nancy, que também é artista, o Bruno Melo, e tinha a Fernanda também, tinha mais gente no início. Nós fizemos esse grupo que se chamava Vaudeville. E aí, eu não fazia nada, eu era um DJ. Né? A gente eu organizava as reuniões, eu era tipo o presidente do grupo. O único que não era artista era eu. E aí, com o tempo, eles começaram a falar: Jadson, coloca alguma coisa sua, participa também. Em vez de ser só DJ, coloca alguma coisa sua. Aí eu tive a ideia de fotografar mulheres assim, com fetiches, sabe? Fetiches sexuais, assim, vestida de enfermeira, ou então vestida toda enrolada em gaze. Esse tipo de coisa assim, japonesa, tipo ilustração japonesa. E aí eu comecei a... Eu tive várias das minhas fotos aí, em exibição, em mostras, em galerias por aí pela cidade. Mas não é algo que eu falo assim, eu não me chamo de fotógrafo, não. Não pode crer. Tacanedo comentou aí, essa galera que está aí no poder está precisando de ser pressionada pelo povo. Também teve o comentário do Paulo: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. E o Salves, ele fez uma pergunta aqui para você, que é o seguinte: em qual desses projetos você tem mais tesão de dedicar, pois você é muito pensador e criador? O Salves. É o seguinte, eu também estou fazendo quadrinhos, né? Ano passado eu comecei a escrever história em quadrinhos e eu já fiz 2 revistinhas. Eu gosto muito de fazer história em quadrinhos, adoro, né? Desde desenhar até imprimir as revistinhas e fazer vídeo também. Vídeo é minha paixão, são as 2 coisas que eu mais amo. Eu adoro música, mas não sei se eu vou voltar a fazer música, acho que não. A minha paixão atualmente está sendo mais no audiovisual mesmo e nos quadrinhos. Vai, cara, fala desses 2 trabalhos de quadrinhos que você fez, então. O meu amigo falecido, né, chamado Marco Alessandro, que era artista visual. O Marco morreu e deixou muita saudade, assim, com todos os amigos, com todo mundo. E eu acabei ficando com algumas obras dele, a viúva me deu algumas obras, e eu fiquei pensando no Marcão, e criei um personagem, que é ele. Né? Eu criei um personagem que é o Marco. E aí ele é um viajante estelar. Ele viaja dentro de um foguete e ele vai tendo aventuras no espaço contra monstros, contra alienígenas, e aí entra as paranoias dele, os problemas dele. E eu fiz 2 revistinhas já. E vou continuar fazendo. Ainda não fiz elas ainda em escala muito grande. Eu fiz poucas revistinhas e dei para alguns amigos meus de presente. Mas eu quero fazer uma coleçãozinha assim, de uns 10 gibizinhos que vão seguir esse formatinho assim. Capa colorida, o miolo preto e branco, e cada revistinha é uma história completa desse herói, que é o Marcão que faleceu. Interessante. Aqui a gente da editora também, a gente vai lançar quadrinhos. Inclusive eu estou produzindo alguns quadrinhos. Um deles é o Filósofo da Maconha, né, com o roteiro do Fábio da Silva Barbosa, que é um dos caras que também é idealizador aqui da editora. E no nosso blog, né, no editoramerdanaMão.blogspot.com, quem acessar lá vai ter o acesso aos primeiros capítulos desse quadrinho, né? Tem umas 40 páginas que a gente disponibilizou, e o restante a gente vai lançar junto com o impresso. E também a gente está com outro projeto aqui na editora, que é o quadrinho 21, que é já desenho e roteiro de minha lavra, né? Que é uma crítica a esse fascismo, esse momento ridículo que a gente está vivendo. E eu queria que você falasse para a gente
quais são as suas influências nos quadrinhos? O que você consome, consumia? Eu acho que eu comecei com o Disney. Acho que os primeiros quadrinhos que eu li foram Disney. E depois eu fiz amizade com um garoto japonês, que eles tinham se mudado de São Paulo para cá. E esse garoto japonês, ele que me mostrou o Maurício de Souza, as histórias do Cascão, do Cebolinha e também os heróis. Ele era fã das revistas Marvel. E assim, eu fui curtindo os quadrinhos. Mas quando chegou nos anos 80, eu passei a curtir mesmo. Era Chiclete com Banana, que era do Angeli, né? As revistinhas também, que eram Laerte, aquele Glauco, Vidas Boas. Todos aqueles artistas que lançaram revistinhas nos anos 80. E do exterior eu sempre gostava da revista Heavy Metal. Eu até tenho, até hoje. Eu tenho algumas aqui. A revista Heavy Metal eu acho super bacana, super legal aquilo lá. E eu acho que tem um pouquinho nas histórias que eu faço. Eu resolvi fazer uma história de um viajante estelar, exatamente para poder ter uma facilidade assim, de que tudo é possível, né? Posso inventar o que eu quiser nessas viagens estelares, mas eu tenho muita influência assim, na hora de fazer o trabalho, de realismo fantástico mesmo, de cyberpunk, né? De futuros distópicos. E atualmente eu não estou lendo quadrinhos assim. Atualmente eu estou assistindo séries de heróis. Não, foda. Teve um comentário aqui agora do Paulo, que ele fala o seguinte, um tempo nos apresenta um período obscuro, tornado de autoritarismo. Ao mesmo tempo nos ensinou que passamos pelos fluxos desse obscurantismo e devida tensão da elasticidade sistêmica acompanha um novo povo. Teve também outros comentários aqui. O Paulo ele escreveu aqui também que período de sonhos e o progressismo dos liberais se tornando a guinada para seus empreendimentos. Nada é eterno, tudo segue seu fluxo. Teve também aqui, interessante que no comentário também as pessoas que estão participando estão conversando entre elas, né? O Tacanedo falando, e aí, De Salves? Tá tendo uma interação aqui. Então a galera tá entrando, saudade do Marco, alguém comentou aqui. Também comentaram da revista Med, né? O Murilo acabou de entrar. O Murilo, que acabou de entrar aqui, ele é o cara que inspirou a gente a criar o Filósofo da Maconha, né? O personagem é totalmente inspirado nele, saca? Chama esse aí é o quê? Da maconha? Filósofo da Maconha. Né? É um zine escatológico, é um zine que ele é meio psicodélico, né? Inclusive está no nosso blog. Depois eu vou te passar o link para você dar uma lida, né? Nos primeiros capítulos a gente vai apresentando o personagem e nos últimos capítulos a história já segue um roteiro mais contínuo, né? A Cláudia comentou aqui um salve para os primos, né? O Murilo aqui comentou. Aí ela falou também Rebordosa, Los Três Amigos, tá dando umas dicas aí, ó. Los Três Amigos, Mortadela e Salaminho. Aí o Tacanedo comentou, Cláudia sabe tudo. Ela também comentou muito da HQs com meu primo. Tacanedo é minha esposa. Ó, tem muita gente tá comentando aqui, comentando míssil, o Murilo falou real, letal. Olha, tem uma galera que tá comentando, tá muito interessante, mas o tempo é voraz, a gente está no final, né? Queria agradecer você ter aceitado esse convite. Eu acho fundamental a gente... Não, pode crer. Cara, que nem eu falei assim, eu tenho uma crítica terrível à falta de coletividade da cena, porque a cena ela é gigante, tem muita gente produzindo, mas existe ainda uma parcela que consegue se juntar, consegue fazer as coisas, e você é um desses caras que consegue agregar isso, né? O seu projeto, eu acho assim, histórico, esse trabalho que você fez de zines em Goiânia, eu não conheço ninguém que fez um registro
tão profundo que eu posso até te falar que ele tem a importância que o Henrique Magalhães teve, por exemplo, com o que é fanzine, né? Que foi o primeiro livro que fez um trabalho assim, de pesquisa sobre a produção de zines do Brasil. Então, por isso e por outras coisas, tá de parabéns, cara. Eu acho que é histórico mesmo e queria agradecer, velho. Foi muito foda esse papo. A gente vai compartilhar aqui no Instagram e também a gente vai colocar no canal da Editora Merda na Mão no YouTube. Aí, se você quiser falar alguma coisa, mandar um recado, uma bronca, xingar alguém, falar alguma coisa, fica à vontade. Não, tudo bem. Muito obrigado, então, pela oportunidade. O meu canal no YouTube chama Bobo Audiovisual. Tudo junto. Bobo Audiovisual. E o da editora é Editora Merda na Mão, não é isso? Isso, justamente. Né? É isso aí. Então vamos aí. Merda na Mão. Não, beleza. Então, comentando aqui, né? O Tacaneto falou: Jadson é muito criativo e inteligente. Ele é multi. Ela é minha E fã. o Ivan. Não, pode crer. E abração, Taninha. O Roriz, o cara é fera, me fez ouvir outras músicas além de sertanejo. Olha, ainda você conseguiu influenciar as pessoas a migrar para outro meio, hein? Isso é difícil. Léo Roriz. Pode crer. Ir do sertanejo pro rock é difícil. Tente convencer a galera a sair do bolsonarismo e ir para uma visão mais progressiva, velho. É mais difícil, né? Não, desiste. Isso aí. Editora Merda na Mão, publicando os impublicáveis. Acompanha a gente nas redes, que a gente tá todo dia postando e divulgando. Valeu, galera. Tamo junto.